Olá, meu povo amigo do SRZD. Prazer, né? É sempre um prazer a gente conversar com os amigos, né? Bater esse papo, né? Esse papo semanal. Se bem que eu pulei uma semana aí, gente. Estou devendo essa para vocês e, né? Vou recuperar o tempo, tá bom, gente? Bom, o que nós estamos vendo aí são imagens feitas por esse amigo de vocês lá na Marquês de Sapucaí, né? No desfile de uma determinada escola. Eu não vou nem dizer, eu acho que vocês já descobriram qual é pelas primeiras imagens, né? Onde apareceu a figura do nosso amigo Luiz Carlos Magalhães. Bom, não dá para perceber esse azul e branco aí, né, gente? Não vamos falar da Portela. Na verdade, eu não ia falar de Portela, não. Nada a ver. Eu já tinha programado, né, e vou falar sobre isso, bater esse papo. Uma coisa que me incomodou nos últimos dias, né, no mundo do samba, é a gente perceber que a crítica, né, às escolas, aos enredos, aos sambas, né, as coisas do carnaval são tão mal recebidas pelos nossos dirigentes, né? O samba ainda não se acostumou com a crítica, essa é uma grande verdade, né? Quer dizer, o futebol já conseguiu se aclimatar melhor com a crítica, né? Mas o samba ainda não, é muito complicado. E é muito triste você que gosta disso, né? Que tem vários amigos, e você vê os amigos de repente sendo frios com você, né? Cumprimentando você apenas por um mínimo de etiqueta, né? Então você percebe que aquela crítica que você fez, né, ela não foi muito bem-vinda. Mas isso aí eu vou conversar num próximo papo, né, gente? Que não é isso. Eu tenho que falar ainda de alguns enredos, né, da Série A, né, que saíram e eu não comentei nada, e falar já dos enredos do grupo especial, né, que estão pipocando por aí, né, faltam poucas escolas a escolherem seus enredos, e então a gente tem muito papo pela frente ainda, né? E até falando em Série A, lembrei que eu tive com o nosso amigo, né, Rodrigo Trindade, lá do SRZD, amigo nosso, né? Então eu tive com o Rodrigo, pior que eu tenho um contato com o Rodrigo diário, né? Mas não lembrava do Rodrigo, eu tive muito, né? Muito fortemente com o Rodrigo no carnaval, né? E a gente aí reencontrei o Rodrigo no lançamento do enredo da Acadêmicos do Cubango, né? Foi muito bacana reencontrar o Rodrigo, ele trabalhando pelo SRZD e eu lá fazendo a visita aos amigos Fábio Fabato e Cid Carvalho, né? Então foi muito legal encontrar. E já que eu falei em SRZD, eu queria dar um papinho rapidinho para o nosso guru, né? Sidney Rezende. Sidney, nós estamos juntos. Quando você me convidou, quando você me deu a oportunidade aqui de estar aqui conversando com os amigos, você, a Luana, né? A Vera. Gente, eu vesti a camisa, gente. E quando eu visto a camisa, gente, pra tirar demora, né? Às vezes nem pra lavar a gente tira. então, Sidney, vamos junto. A vida é assim, né, Sidney? Você tem experiência já, um jornalista consagrado como você, sabe que às vezes nos colocam algumas pedras em nosso caminho, né? Mas a gente vai fundo, né? E quando a gente tem amigos, tem companheiros, né? Tem gente que está empenhada. Tamo junto. Vesti a camisa azul do SRZD e tô contigo para o que der e vier. Tá bom, Sidney? Bom, gente, o que eu gostaria de falar hoje, né? Um papo diferente, não tinha programado, eu programei duas outras coisas para falar e estou aqui, vou falar de uma coisa totalmente diferente. Bom, os amigos devem saber, eu sou professor de matemática, né? E hoje, por exemplo, eu precisei acordar cedo, que não é uma coisa que eu confesso a vocês, não gosto muito, né? Mas claro, ossos do ofício, a gente tem que fazer isso. Então, a prova do Colégio Naval, compareci para dar um apoio aos alunos e tal. E aí, depois fui ao colégio, resolver uns detalhes, corrigir algumas provas. Hoje também teve simulado lá no colégio, né? No colégio onde eu trabalho, onde eu dou aula. Então, fui lá corrigir, voltei a casa. E chegando em casa, então, eu me deparei, abrindo, claro, a rede social, o Facebook da vida, a gente me deparei com uma notícia que me deu um choque. Eu confesso que me deu um choque. Me choquei de uma forma muito positiva. Quer dizer, comentou-se, né, que o enredo da Portela seria, né, seria não, né, foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Imediatamente eu me apaixonei. Gente, e esse é o enredo da Portela para 2017. E aí, quer dizer, a gente para analisar, opa, ele veio aquele choque inicial, né? Eu me apaixonei de cara por esse enredo, gente. E antes de eu falar desse enredo, eu gostaria de dizer algumas coisinhas, né, para algumas pessoas e tal, que às vezes fazem comentários assim um pouco fora de um contexto.
né? Então eu quero deixar bem claro o seguinte: eu não tenho escola de coração. Os amigos sabem que eu tenho um carinho muito grande pela Capixosos, mas o que eu fiz nos últimos 5 anos na Capixosos, ou nos últimos 4 anos, foi criticar a Capixosos. Então, gente, eu não tenho muito essa coisa de queridinha, não. Eu não tenho queridinha. Eu gosto tanto da Portela, quanto do Salgueiro, quanto da São Clemente, quanto da Imperatriz, quanto da Grande Rio, quanto da Beija-Flor. Eu me deixo levar pela emoção, né? E pela razão, sabe? Eu não me deixo levar nunca por paixão. Então, se eu tiver que fazer uma crítica à Portela, e fiz isso nos 2 últimos anos, né? Não nesse último, mas os 2 anteriores eu fiz, critiquei a Portela. Agora, a gente quando faz uma crítica, a gente procura ser positivo, né, gente? É uma crítica onde a gente procura mostrar uma crítica construtiva, né? De construir, que as pessoas reavaliem, né? O trabalho feito e tal, e daí tirem alguns. A gente não fala por maldade, por perseguição. E eu tenho um detalhe muito interessante que eu gosto de, que sempre quero deixar bem claro: eu não devo nada a ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém, gente. Eu não vou a dirigente nenhum pedir convite, pedir um qualquer, pedir um sanduíche, eu não vou nada, eu não peço nada a nenhum dirigente, para me colocar bem tranquilo, bem à vontade, né? Para que eu possa tecer minhas críticas. O que eu faço às vezes, né, é pedir um material, né, já usado, né, pelas escolas, né, para ajudar a escolinha que eu ajudo lá no grupo D da Intendente Magalhães, a Matriz de São João de Meriti, né? Então o que eu peço a eles é isso. Eu nunca pedi nada além disso. Meu amigo aí, Luiz Carlos Magalhães, é com prazer muito grande que a gente vê essa imagem, essa figura fantástica. É um amigo que a gente tem, muito carinhoso, né? E agora é vice-presidente da Portela. Rapaz, o negócio é danado. Eu até brincava com ele, né? Com o meu amigo Luiz Carlos, estive lá com ele no lançamento do enredo da Cubango, né? E inclusive fui muito bem recebido pelo Cid Carvalho, pelo Fábio Fabato, pelo presidente Pelé, né? Pelo povo da Cubango. Muito, gostei, fiquei muito satisfeito de ter reencontrado meus amigos. Bom, eu falava de Luiz Carlos, né? Nessa brincadeira de vice, eu falei: pô, Luiz Carlos, vice é um negócio meio perigoso hoje. Não, eu sou um vice do bem. Acho que vocês entenderam o que eu quis falar. Bom, mas então, gente, eu fui surpreendido por essa notícia. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Esse era o enredo da Portela. E o que é esse enredo, né? O que a gente vê nesse enredo seria uma grande viagem, né, pelos rios do mundo. Isso foi divulgado, foi comentado, e eu acho a ideia fantástica. E vou dizer por que eu acho fantástica. Ela é fantástica porque, né, o Paulo Barros conseguiu olhar para a escola, olhar para a comunidade, olhar para o povo que vai cantar essa ideia e fez a ela uma grande homenagem. Então, quando você coloca, né, um título de um samba que é uma homenagem à Portela, foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar, você está homenageando a Portela. Não precisa mais homenagear a Portela. A homenagem está aí no título, nesse belíssimo samba que o Paulinho da Viola fez em homenagem à Portela. Então, para mim, sabe, caiu assim com uma notícia aliviadora, sabe? Aquela coisa que a gente tem esperança no mundo do samba, né? O samba está vivo, está forte, é muito bacana isso, né? Bom, qual é a proposta dele, né? A proposta do Paulo, pelo que eu li e tal, ainda não tenho a sinopse, não li a sinopse, né? Mas eu estou partindo da ideia. Da ideia, para mim, é fantástica. E por quê, né? A ideia do Paulo é fazer uma viagem pelos rios do mundo, gente. Quer dizer, tipo assim, Rio Amazonas, Rio Nilo, né? Muito interessante isso, né? Inclusive um amigo mandou que esse rio Nilo seria Nilo Sérgio, não é Nilo Figueiredo não, hein, gente? Então, eu acho muito legal o Rio Ganges, por exemplo, na Índia. Ou seja, você vai fazer uma viagem, uma grande viagem pelo mundo através dos rios, né? Rio Tocantins, Rio Araguaia, vou falar Rio São Francisco, né? O nosso Paraíba do Sul, o Rio Doce, né? Aí cabe uma bela crítica, né, social, com o problema que aconteceu no Rio, devastação ambiental. Gente, eu acho que a gente tem Rio Uruguai, Rio Paraná. Bom, vou falar Rio aqui, e é claro que o Paulo não vai poder falar Rio, ele vai selecionar alguns rios e vai contar essa história, né? Quer dizer, Rio Mississippi, Rio Missouri, bom, o Reno, né? O Tamisa, o Volga, olha só, tem de rio aí pra gente contar a história. Então eu me empolguei nesse enredo, até porque eu lembrei de um enredo que eu fiz na União da Ilha em 1900
E quanto? Ih, rapaz, em 92, né? Esse enredo que eu fiz na União da Ilha foi Sou Mais Minha Ilha. O que eu fazia era o quê? Era uma viagem pelas ilhas do mundo. E veja agora o Paulo Barros repetir, digamos, a ideia, essa dosagem, né? Essa dosagem, essa ideia mesmo, né? De fazer uma grande viagem pelos rios do mundo. E aí, gente, eu não poderia ser contra, né? Eu faço um enredo sobre as ilhas e quando um cara faz um enredo sobre os rios, eu vou criticar, não tenho como criticar. Eu gosto muito, não é um tema enredo cronológico, não. Ele vai pensar alguns rios e vai tentar encadeá-los num grande enredo. Eu gostei muito da ideia e estou fazendo esse vídeo hoje até entusiasmado com isso, né? É muito bacana quando a gente vê. Quer dizer, um enredo desse, a sacada de mestre, a sacada de gênio, de homenagear sua escola, de pegar um dos grandes símbolos musicais da Portela, que é a música do Paulinho da Viola, Foi um Rio que passou em minha vida, né? E você fazer um enredo contando os rios do mundo. Até estão vendo aqui uma porção de pessoal do Egito que certamente vai estar no enredo, claro, porque eu tenho que. Não dá para esquecer o Rio Nilo, um dos 3 maiores rios do mundo, né? Não tem como, né? Então, quer dizer, a felicidade é essa, né? Agora, eu não li a sinopse, não vi o enredo, eu estou pegando só a ideia, esse gancho da ideia, gente. Então, quando eu elogio, né? Quando eu faço essa crítica, no caso agora, elogiosa, né? E faço, sabe, com muita tranquilidade. Gente, eu tenho um carinho pela Portela como tenho por todas as escolas. Eu quero deixar isso bem claro. Em algumas escolas a gente tem mais amigos que em outras, né? Então a gente tem até com muita alegria que eu, por exemplo, falo da Portela. Eu tenho tantos amigos na Portela, gente. Então, mas a Portela propicia que a gente possa fazer essa crítica positiva. Então, reafirmando, gostei muito do enredo, da proposta, da ideia que a Portela vai levar para a Avenida. Volto a falar, não é um enredo cronológico, não, ele não tem início, meio e fim. Ele terá setores claros, né, dos rios. Mas aí você faz uma bela passagem, você tem uma diversidade de cores, de formas, né, de culturas diferentes. Então, fica daqui o meu parabéns, parabenizando a diretoria da Portela, parabenizando o Paulo Barros por essa bela sacada. Eu acho que é sacada de mestre. Ele conseguiu mexer no brio, no orgulho portelense e vai fazer o enredo que ele quer, que ele gosta, que ele sabe fazer e que é o estilo dele, né? Então, num dos comentários eu li, mas será que ele vem com as alegorias humanas? Gente, se o Paulo Barros não vier com alegoria humana, gente, deixa de ter graça. Essa é a característica dele. É uma característica que ele trouxe para si, né? Que a gente já tinha visto um pouco em Fernando Pinto, que tínhamos visto um pouco em Oswaldo Jardim, mas que ele incorporou de uma maneira tal, ele massificou de uma maneira tal, que eu confesso, sentirei muita falta se não tivermos alegorias humanas. É uma característica dele. E eu sempre que falo isso, eu lembro de outros carnavalescos, né? Até esse amigo que está falando com vocês. Gente, a gente se repete a cada ano, a gente pega um padrão, um estilo que é o estilo padrão do carnaval. Marcos Lopes fez isso, Rosa Magalhães, Renato Lage, o próprio Oswaldo Jardim, que eu acabei de falar, né? Fernando Pinto, né? O Cid Carvalho, pô, o Leandro Vieira, todos nós fazemos um padrão comum de alegoria. E o Paulo Barros criou um padrão para ele. É fantástico para mim. Então, sem alegorias humanas, aí eu falei do Luiz Carlos Magalhães, olha o nosso amigo aí, nosso vice-presidente da Portela, né? Então, a fotografia que a gente fez com o nosso amigo lá de cima, lá do camarote. Bom, então, gente, é isso aí. É só para dar esse toque, esse papo, né? Falar de Portela, que eu fiquei muito entusiasmado, muito animado e já gerei em mim uma grande expectativa. Eu não quero perder o Carnaval da Portela de maneira nenhuma. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção dos amigos. Até o nosso bate-papo.